O Congresso é um espaço de todos os jornalistas. Eu lembro-me quando no Congresso, há 18 anos, estiveram cerca de 700 jornalistas presentes. Para montar sobre as imagens. Não se pode deixar que haja, por um lado, tanto tempo sem que haja novos congressos que deem sequência aos anteriores, não é? Senão estamos a começar sempre de novo. Alguém aqui percebe de Excel? Se as redações deixaram de discutir o próprio trabalho que fazem no cotidiano, como é que nós havemos de esperar que o grupo profissional todo se junte para discutir? Portanto, é um problema nosso, é um problema de cada um de nós. E é um problema que só pode ser resolvido quando os jornalistas retomarem a consciência de que o exercício profissional é um exercício crítico constante. Vai ser um momento de debate interno, de autorreflexão, mas também um momento de debate aberto à sociedade, e é fundamental que essa reflexão aconteça de forma muito mais regular do que aquela que tem acontecido até agora. Os 3 anteriores congressos foram marcos importantes, mas este realiza-se em circunstâncias particularmente difíceis. Sem dúvida, as mais difíceis que enfrentamos nos últimos 40 anos. São difíceis as condições do exercício da profissão, é difícil a situação económica e financeira das empresas. O mundo mudou, tudo mudou. Creio que será um congresso muito, muito importante para uma classe que há muito tempo que anda sem saber bem como tem os pés. Laboratório pleno. Aqui vão fazer tudo. É para grande parte deles o grande arranque para o futuro. Preocupámos-nos em ter filmes que tivessem visões diversificadas sobre o jornalismo. Quisemos começar com um filme que, de certa forma, fosse um retrato de uma derrota do jornalismo, porque vamos terminar com uma grande vitória, que é o Spotlight, e o primeiro filme foi o Verdade, Truth. Essencialmente, pretendemos fazer um exercício de abertura ao exterior, convidando as pessoas a ver os filmes e a ficar para as conversas. Nessas conversas convidamos pessoas exclusivamente fora do jornalismo. Todos eles, se hoje tivessem um convite, ou grande parte deles tivessem um convite, mais ou menos com as mesmas condições financeiras, grande parte deles ainda estariam disponíveis a voltar ao mercado de trabalho e deixarem de estar nesta situação precária. A ideia foi que eles tivessem exposto uma fotografia sobre o trabalho. O 4º Congresso de Jornalistas é de todos os jornalistas, porque é preciso afirmar o jornalismo. Sejam todos muito bem-vindos ao 4º Congresso de Jornalistas, aqui neste Cinema São Jorge. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sr. Provedor de Justiça e o restante protocolo representado, como aprendi recentemente, citando o novo Secretário-Geral da ONU. Queridos camaradas Sofia Branco, Goulart Machado, Mário Zambojal e, deixem-me acrescentar, Cesário Borga. Pela vossa coragem de se juntarem para promover este Congresso, para romper com anos de deixa andar, de incapacidade de refletir em conjunto e de me terem convidado para organizar o 4º Congresso dos Jornalistas Portugueses. Queridos camaradas da Comissão Organizadora, onde estamos todos nós, da Comissão Científica Consultiva, que nos ajudou a organizar a discussão, aos moderadores, aos relatores, aos oradores que aceitaram à primeira o desafio tão exigente de um congresso, 19 anos depois do último, coloca. Agradeço, em nome da Comissão Organizadora do 4º Congresso dos Jornalistas, todos aqueles, e foram muitos, que tornaram possível pôr de pé esta iniciativa, promovida pelo Sindicato dos Jornalistas, pela Casa de Imprensa e pelo Clube dos Jornalistas. Minhas senhoras, meus senhores, nós começamos pelo princípio, esmagados pelo peso da não comunicação, da não reflexão, de não nos responsabilizarmos pelo trabalho que fazemos todos os dias.
Percorremos o país de 2016 para cá, de março de 2016, em reuniões com jornalistas que quiseram estar presentes para saber aquilo que queriam que este Congresso fosse. Chegámos a este modelo de Congresso, com o contributo daqueles que o quiseram dar. E a ideia que sempre nos norteou, logo desde o início, foi que temos de passar do diagnóstico, ir além do diagnóstico, procurar soluções, porque não queremos perder o nosso futuro e não queremos perder o futuro das novas gerações de jornalistas. Independência, credibilidade, rigor, pluralidade, isenção, imparcialidade não podem ser só substantivos que usamos sem nos preocuparmos e sem nos interrogarmos cotidianamente sobre o seu significado. Num debate que aconteceu em Braga, um jovem universitário descreveu um encontro numa mercearia. Vão perceber porque é que trago este caso aqui. Ele foi questionado pela dona da mercearia porque é que trazia tantos jornais na mochila. E ele respondeu que estudava jornalismo. Ao que a senhora replicou: anda então a estudar para ser mentiroso. Prometi ao Rui que não me ia esquecer desta história, que numa frase resume tudo, ou pelo menos resume quase tudo. Como a Cristina, em Lisboa, que teve de deixar já de ser jornalista e que sugeria que uma das sessões deste Congresso fosse sobre o tempo. Sobre o tempo que os jornalistas têm para fazer o seu trabalho, para pensar, para verificar, para contrapor e voltar a verificar. Sabemos que em cada 10 jornalistas no ativo, 7 já pensaram deixar de o ser. Que em cada 10, 8 têm formação superior. Que em cada 10, 6 ganham menos de 1.000 euros. Que em cada 10, 5 não têm uma relação conjugal e 5 também não têm filhos. Que em cada 10, 5 têm um vínculo precário e 4 são recibos verdes. Recibos verdes falsos, é claro. Em cada 10 jornalistas no ativo, 4 têm medo de perder o emprego. A cada 10 jornalistas das nossas redações, só um, vou repetir, só um tem mais de 55 anos. Mas também há outro dado que é perturbador. Somos uma profissão de desgaste rápido. Morremos cedo. E muitos de nós que morreram tão cedo. Estes são alguns dados que foram já revelados, em parte, em 2 estudos, um da Universidade de Coimbra, outro do ISCTE, que neste Congresso vão também ser apresentados. E é também uma das apostas mais mobilizadoras que o 4º Congresso faz, quase 20 anos depois do último. É a ligação à universidade. No discurso público, é recorrente a ladainha que a universidade não prepara para a vida real. Mobilizamos 10 universidades que se mobilizaram também connosco para proporcionar a 80 jovens finalistas de jornalismo uma experiência única. 4 dias, os 4 dias que duram este Congresso, não foi possível começar isto mais cedo, de uma redação que vai trabalhar em todos os suportes, com um jornal diário impresso, que já está nas vossas pastas, peças de rádio e de televisão e de multimédia que desaguam no online, dirigidos por professores que são jornalistas, ou que já foram, e alguns deles são professores porque precisamente tiveram de deixar de ser jornalistas. Mas não é por acaso também que no primeiro ato simbólico deste 4º Congresso, era para termos inaugurado esta exposição no dia 8, mas a morte de Mário Soares levou a colocar esta inauguração da exposição agora, uma exposição de fotografias de fotojornalistas que perderam, nestes últimos anos, o seu lugar como testemunhas da história, com letra grande ou com letra pequena.
Chama-se esta exposição O Trabalho. Exposição que podem aqui ver no foyer do Cinema São Jorge, que também nos acolhe neste congresso. São 16 fotojornalistas que se apresentam como freelancers, que é um novo eufemismo para quem está desempregado, mas que mantêm carteira profissional porque ainda não desistiram de ser aquilo que são, jornalistas. Não é também por acaso que nas pastas dos congressistas está o Código Deontológico dos Jornalistas e está uma Constituição da República Portuguesa. O jornalismo independente, credível, imparcial, isento, rigoroso, plural, é também garante de uma sociedade democrática. O jornalismo é um serviço público e não pode, sob pretexto algum, deixar de ser um serviço público que interroga a realidade e não se deixa contaminar pela primeira impressão, pela primeira versão da história. O jornalismo tem de ser e não de parecer. Um jornalismo que se deve sentir responsável também pela história que se vai escrever destes tempos que vivemos hoje, tão controversos, que tenha a memória do que aquilo que realmente se passou, com a verdade dos protagonistas, cruzada, aberta, e que ajude a formar uma opinião na posse de uma informação de vários ângulos. Como procuramos fazer na antecâmara deste congresso, com a série de conversas sobre cinema, com 12 personalidades da nossa vida pública que estiveram connosco a refletir sobre aquilo que leem, aquilo que veem, aquilo que ouvem. E atenção, também deram conta das boas experiências que tiveram. O ano 2017 ainda mal começou e já 2 jornais online fecharam. Jornais também com quase 2 décadas, o Setúbal na Rede e o Diário Digital. Nós não podemos perder muito mais tempo. Temos uma oportunidade neste congresso que está nas mãos de todos nós, não a desperdiçar. Não queremos perder o fio da nossa história. Há momentos em que perceber aquilo que é acessório e aquilo que é essencial faz toda a diferença. E estamos num desses momentos. Estamos num momento em que só podemos mesmo olhar ao essencial porque já perdemos demasiado tempo com o acessório. O 4º Congresso não vai resolver aquilo que não foi resolvido até agora, nem resolver estes 20 anos de pouca coisa. Mas tem de ser um novo começo, tem de apontar pistas, tem de apontar caminhos, soluções, que têm de passar pela viabilização económica das empresas, pela responsabilidade de todos, públicos, privados, opinião pública e publicada. E também pela responsabilidade de cada um dos jornalistas, em cada uma das suas redações. Porque se os jornalistas abdicam dessa responsabilidade em cada uma das suas redações, estão a abdicar de um poder. E nós sabemos como o poder não se dá bem com vazios, tem horror mesmo ao vazio. E se deixarmos outros ocupar esse poder, nós ficamos sem ele. É por isso que chamamos todos a este congresso, em diferentes momentos de reflexão. Aqui somos todos pares, não há diretores nem estagiários, somos todos pares. Pretendemos um A4 de conclusões, de propostas, mas que passem à prática. Vai ser no domingo, quando chegarmos ao final dos nossos trabalhos e chegarmos às nossas conclusões, para poder fazermos melhor aquilo que sabemos que não estamos a fazer tão bem agora, pelo menos não nos satisfaz. Eu desejo, em nome de todos aqueles que ajudaram a que este congresso seja uma realidade, um ótimo congresso, porque a nossa alternativa aqui só pode ser uma, que é afirmar o jornalismo. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu vou aproveitar o facto de a Flor ter tratado do protocolo para me escapar a ele, porque não tenho jeito nenhum para isso. E vou dirigir-me diretamente aos meus e às minhas camaradas
E aqui vou ousar incluir o Sr. Presidente da República, que, como já foi jornalista, será sempre jornalista. Tinha 20 anos. Tinha 20 anos quando assisti, entusiasmada, aos trabalhos e intervenções do último Congresso dos Jornalistas. Estava a estudar, portanto. E, infelizmente, como já não sou uma jovem jornalista, isso quer dizer que já foi há muito tempo. Num tempo que não pude, como agora, debater ideias, apresentar moções, votar propostas. Limitei-me a observar. Ainda assim, foi dos momentos mais marcantes da minha vida da jornalista que havia de ser. Penso que compreenderão, portanto, após esta nota pessoal, que este é, para mim, e acredito que para muitos dos que se encontram nesta sala, um momento de assinalável importância. Temos Congresso. E temos porque um conjunto de pessoas não se resignou à ideia de que organizar um Congresso seria difícil, ou de que o Congresso era o baluarte de esta ou aquela organização. O Congresso é dos jornalistas. Em vez de nos resignarmos às dificuldades, que não foram poucas, arregaçamos as mangas e pusemos mãos à obra. Assumimos o compromisso e cumprimos, fazendo. Esperamos agora que outros o assumam, sem que seja preciso esperar outros 20 anos para nos voltarmos a encontrar. Impõem-se algumas palavras de reconhecimento ao Sindicato dos Jornalistas, em concreto à direção a que tenho o orgulho de presidir, às nossas dedicadas funcionárias, e não posso deixar de dirigir um agradecimento muito especial à Maria João Duarte e aos colaboradores que connosco trabalham, à Comissão Organizadora, liderada pela Maria Flor Pedroso, que se empenhou durante meses, sacrificando a vida pessoal, familiar e profissional para que este Congresso fosse uma realidade. À Casa da Imprensa e ao Clube de Jornalistas que acolheram este projeto como seu. A todos aqueles que apoiaram de uma forma ou de outra esta iniciativa e, claro, aos congressistas, sem os quais nada disto faria sentido. E porque tudo tem um começo e às vezes não são precisos assim tantos para começar a mudar, Ana Luísa Rodrigues e Ricardo Alexandre, o trabalho está longe de estar concluído, mas já temos Congresso. Agora, aqui chegados, quase 20 anos depois do nosso último encontro coletivo, temos o dever de, juntos, refletir sobre o exercício de uma profissão que desempenha um papel fundamental em democracia e de a tornar melhor, apresentando soluções para os desafios que enfrenta. O jornalismo conhece a mais alta taxa de desemprego de sempre. Os salários são indignos para uma profissão com a responsabilidade social que esta tem. 1/3 dos jornalistas ganha hoje menos de 700 euros líquidos. A precariedade não escolhe idades e este tipo de vínculos, que na verdade não o são, é já uma realidade para 1/3 dos jornalistas. As redações esvaziam-se de gente e com esta vai-se a diversidade de olhares e a memória. O lema passou a ser fazer muito em menos tempo. O exercício da profissão está muito condicionado a agendas e a decisões impostas por chefias e administrações. Pertencer a sindicatos, comissões de trabalhadores e conselhos de redação tem um preço demasiado alto. O espírito crítico está adormecido, o medo e a autocensura instalaram-se. Podemos exigir a quem tem de contar tostões ao fim do mês que desafie poderes e hierarquias e haja com responsabilidade social, de acordo com a sua consciência individual, quando isso lhe pode custar o emprego e até a carreira? Longe de ser apenas individual, sendo também, evidentemente, a responsabilidade pelo estado a que chegamos é coletiva, dos jornalistas, enquanto classe, das empresas, todas as empresas que ao fazerem jornalismo escolheram prestar um serviço público, e da própria sociedade que pouco ou nada reflete sobre o jornalismo que tem e menos ainda sobre o que quer ter. O exercício livre e independente da liberdade de imprensa não é uma causa de jornalistas, é uma causa de cidadãos. É a democracia que está em jogo. O direito de informar e ser informado, consagrado na Constituição, está cada vez mais ameaçado. É a altura de decidirmos o que queremos deixar de herança a quem se segue. Lembremos-nos todos os dias por que razão escolhemos esta profissão, que é uma missão. Honremo-la, em memória de todos os que o fizeram no passado, frequentemente arriscando a própria vida e, por vezes, morrendo mesmo. Em memória do presente, que precisa da nossa vigilância, do nosso escrutínio, da nossa curiosidade, da nossa criatividade, do nosso humanismo. Em memória do futuro, que será o que quisermos que seja.
porque não há jornalismo sem jornalistas. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, distintos convidados e meus caros camaradas congressistas. Tradicionalmente uma iniciativa do sindicato, o Congresso de Jornalistas desta vez é promovido por 3 entidades com grande representatividade e atuantes no seio da classe e na sociedade em geral. O sindicato, claro, e também a Casa de Imprensa e o Clube de Jornalistas. Em nome da Casa de Imprensa, permitam-me que saúde a direção do sindicato por esta abertura e pelo desafio que nos lançou e que todos entendemos como um sinal que era necessário dar. Estamos todos no mesmo barco, somos todos necessários. Mas permitam-me que acrescente que o nosso papel enquanto organizações promotoras foi, apesar de tudo, limitado. Demos um passo fundamental. Foi desafiar a Maria Flor Pedroso para liderar uma comissão organizadora sem agenda nem conclusões pré-determinadas. A comissão organizadora teve total autonomia e dela fizeram parte todos os jornalistas que se voluntariaram para a integrar. A Comissão promoveu encontros preparatórios abertos a todos os jornalistas e foi desses debates por todo o país que resultou a ordem de trabalhos deste Congresso. O Congresso é aberto à participação de todos e o resultado final será o que todos formos capazes de fazer. A necessidade da realização do Congresso era há muito tempo uma evidência para todos nós jornalistas. Dizemos muitas vezes entre nós que 18 anos, o tempo que decorreu desde o anterior Congresso, é muito tempo e que, entretanto, quase tudo mudou no modo como se produz e consome informação, nas condições políticas, económicas, técnicas e sociais em que exercemos a nossa profissão. É verdade que vivemos uma situação cada dia mais complexa e difícil e que isso nos leva a dizer, muitas vezes, que estamos na mais grave crise das nossas vidas profissionais. 18 anos, de facto, é muito tempo. O mundo muda permanentemente e coloca sempre novos desafios. Mas nós sentimos que nestes 18 anos perdemos ímpeto. Nestes 18 anos, muitos jornalistas abandonaram a profissão, cerca de 2.000, não que não fossem necessários, mas porque sentiram que não tinham condições para continuar. Os níveis de desemprego e a precariedade são elevadíssimos, os salários baixos, os ritmos de trabalho dificilmente suportáveis. As empresas do setor vivem com grandes dificuldades e cada vez mais quem lucra com a sua atividade são agentes externos que não suportam os custos de produzir informação. A tecnologia que nos dá extraordinárias ferramentas para que o nosso trabalho seja melhor e chegue a mais gente, cria a ilusão disparatada de que até somos em grande medida dispensáveis. Cada uma à sua maneira, com vocações e atividades diferenciadas, mas com o objetivo comum de dignificar o jornalismo e servir os jornalistas, as 3 organizações promotoras do Congresso desenvolvem uma atividade intensa. Na Casa de Imprensa, testemunhamos diariamente estas dificuldades. Os regimes complementares de saúde e segurança social que desenvolvemos são a face mais visível da nossa atividade. Mas há outra, tão discreta quanto deve ser, mas não menos necessária, que é a ação social. Testemunhamos diariamente estas dificuldades, dizia. Alguns jornalistas vivem com o rendimento social de inserção. Mas testemunhamos também que são muitos os que não desistem.
e, por isso, procuramos novas respostas. No nosso caso, seja um espaço para trabalhar, um espaço partilhado para trabalhar, ou a tutoria social para apoio a novos projetos de reinserção no mercado de trabalho. Esta é a situação que vivemos e que aqui vimos debater. Não como vítimas, mas como atores fundamentais para que se corrija esta trajetória perigosa. E com a noção clara de que o Congresso não é um momento de catarse, mas uma ocasião crucial para afirmar o jornalismo como uma atividade indispensável ao exercício da cidadania e, portanto, à democracia. Para isso, exige-se que sejamos capazes de apontar soluções, nem que seja só, e não será pouco, a tal folha A4 com medidas concretas de que tem falado a Maria Flor Pedroso. Estou certo de que esse será o mapa, eventualmente não será o mapa completo, certamente não será um mapa detalhado, mas será um bom mapa que nos indica caminhos que nos disporemos a fazer juntos e empenhados. Bom trabalho, camaradas congressistas. A realização deste Congresso é uma boa notícia. Não surpreende que a sessão inaugural presida o chefe de Estado, professor Marcelo Rebelo de Sousa, por duas razões essenciais. Uma de índole particular, a sua longa intimidade com o universo do jornalismo. A outra, pela importância deste setor de atividade na vida portuguesa. E seria injusto não associar este momento à memória de outro Presidente da República Portuguesa, Mário Soares. Também ele fez questão de estar presente no Congresso de 86 e, tal como aconteceu já com Marcelo Rebelo de Sousa, procedeu à entrega dos prémios Gazeta promovidos pelo Clube de Jornalistas. Tanto Soares como Marcelo representam a liberdade de informação sem a qual empobrece qualquer conceito de liberdade. Uma saudação carinhosa e amiga ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ao Sr. Provedor de Justiça e a todas as personalidades que, ligadas ao jornalismo e à cultura, que nos deram a honra de estar aqui hoje connosco. Tem a palavra este Congresso, desde logo auspicioso, pela tenacidade e pela lucidez da Comissão Organizadora, conduzida e presidida pela Maria Flor Pedroso. Hoje sou mais leitor, ouvinte, espectador do que participante ativo. Mantenho, contudo, o gosto de observar o que se faz e como se faz no trabalho, em cada dia um desafio que é o jornalismo. Nas últimas décadas a vida não cessou de mudar. Cabe aos jornalistas serem testemunhas atentas e essenciais das transformações à sua volta, quando eles próprios se encontram no ponto fulcral das alterações conduzidas por incessantes modernidades tecnológicas. É tempo de meditar. Era tempo de realizar este Congresso. Vamos a isto. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhor Provedor de Justiça, senhores líderes, vice-líderes, líderes parlamentares e representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia da República, Senhora Presidente do 4º Congresso de Jornalistas, Senhora Presidente do Sindicato de Jornalistas, Senhores Presidentes da Casa da Imprensa e do Clube de Jornalistas, caras e caros companheiros de muitas jornadas, minhas senhoras e meus senhores.
Sejam-me permitidas 2 saudações e 3 palavras prévias. Uma primeira saudação àquele que, se pudesse aqui estar hoje conosco, diria das vezes sem conta em que a imprensa deu voz à sua luta pela liberdade e pela democracia. Penso em Mário Soares, que acaba de deixar o nosso cotidiano e de entrar na história. Outra saudação a todos os demais responsáveis políticos aqui presentes. A nossa presença é sinal de compromisso de não esquecermos a Constituição da República Portuguesa, a Constituição que nos rege, e a liberdade de imprensa e o direito à informação são força da nossa democracia. 3 palavras prévias. Primeira, para saudar Vossa Excelência, Senhora Presidenta deste Congresso, evocando anos de intensa colaboração em vários tempos e diversos meios, criando uma admiração pela sua competência e integridade e também uma amizade que nunca atingiram a isenção própria da missão do jornalista. A segunda, para cumprimentar com gratidão os presidentes do Sindicato dos Jornalistas, da Casa da Imprensa e do Clube de Jornalistas, que em boa hora se uniram na organização deste Congresso. A terceira e última palavra prévia para saudar com afeto tantas e tantos dos que aqui vejo e cujo percurso partilhei ou acompanhei ao longo de muitas décadas. Desde 1965, articulista, colaborador permanente, gestor, subdiretor, diretor adjunto, diretor na imprensa, na rádio e na televisão, recordando como num filme acelerado a tipografia com composição a chumbo, a chegada do offset, o salto do telex para o fax, a descoberta da internet, a imparável sedução do digital. Caras e caros jornalistas, afirmar o estatuto do jornalista é o grande tema deste vosso Congresso. E para ser claro e direto, não vos escondo a muita preocupação que acompanha a honra e o júbilo com que presido a sua sessão inaugural. Porque este Congresso demorou tempo a mais a chegar. Porque a precariedade enfraquece a vossa profissão-missão. Porque ela é efeito de uma crise económico-financeira que ameaça a nossa comunicação social. Porque sem jornalismo estável, forte e independente, não há democracia sólida e de qualidade em Portugal ou em qualquer outra sociedade livre e plural. Este Congresso demorou tempo a mais a chegar. Quase 20 anos. Em 1998, as rádios locais pululavam. As televisões privadas afirmavam-se. A rádio e a televisão pública entendiam que se deviam renovar. A imprensa de referência prosperava. O estatuto socioeconómico dos jornalistas prometia. Portugal vivia a euforia da Expo, da Ponte Vasta Gama. Para muitos, amanhãs sem nuvens no horizonte. E o digital era a conversa de uma minoria iluminada. A Europa decidia o euro e preparava o generoso alargamento. No mundo, o fim da história soava a felicidade terrena. 20 anos depois, o panorama é bem diverso. E durante as 2 décadas, o que mudou na vida dos jornalistas, porque mudou em tudo o que os envolvia, não mereceu um encontro alargado de reflexão, um debate conjunto, uma resposta comunitária. Este tão longo vazio coincidiu, a partir da viragem do século, com sucessivas crises económicas e financeiras, das quais a mais dura tem sido a última. E tal teve a natural repercussão na vida dos jornalistas como de todos os portugueses. Quase 1/3 dos cerca de 7.750 profissionais é constituído por estagiários. E mesmo os de situação mais estável sabem que a crescente precariedade do seu estatuto traduz os problemas do setor. Muita imprensa local e regional foi morrendo, como se apagaram rádios locais. E se esvaziou alguma imprensa nacional. Só o digital permitiu, quando permitiu,
atenuar a queda vertiginosa do papel em títulos de referência. Rádio e televisão sofreram e sofrem com a rarefação da publicidade. E, em alguns dos meios, a evolução conduziu em Portugal, tanto ou mais do que noutros países, a uma redução do papel dos jornalistas na programação global de estações e de canais. Um caso paradigmático daquilo que refiro, acabámos de o encontrar à entrada deste Congresso, com a exposição sobre o trabalho, que demonstra como o fotojornalismo foi uma das primeiras vítimas desta crise. Ora, sem jornalismo estável, não há jornalismo forte e independente. Aliás, forte porque é independente e independente porque é forte. E sem ele não existe democracia sólida e com qualidade. Perante este panorama, a solução nunca é nem o enterrar a cabeça na areia, nem o querer reagir egoisticamente, pensando que a míngua de salvação coletiva, ao menos, vingaria a sobrevivência pessoal. Ignorar a realidade é tornar mais improvável e complexa a sua solução. Agir ou reagir solitariamente é adiar com paliativos essa solução. Aliás, os desafios são dos jornalistas, mas são também de proprietários, gestores, anunciantes, fornecedores, produtores materiais. E não os esqueçamos, porque são o essencial, espectadores, ouvintes, leitores e interatores dos velhos e novos meios de comunicação social. E sendo os desafios em muito comuns a outras sociedades, há traços específicos da nossa em dimensão, em contexto educativo e cultural, em crise financeira e económica, em protagonistas políticos. Por onde começar, então? Não é ao Presidente da República, por muito que conheça e vibre com os vossos problemas, que cabe o principal do debate, da ponderação, da decisão, que só pode pertencer-vos. Mas há reflexões que se me figuram fundamentais. Não adiar o que já é tardio. Preferir a plataforma possível de entendimento e decisão ao salve-se quem e como puder. Olhar para o que outros fizeram ou fazem e é de possível acolhimento entre nós. Apostar na antecipação e nos que dela são portadores. Em formação, tecnologia e, sobretudo, pessoas. Envolver e corresponsabilizar os outros protagonistas da vossa aventura comunicacional, patrões, empresários, outros trabalhadores, e fazer chegar a mensagem da vossa situação real aos cidadãos, que são a razão de ser da vossa vocação. Não deixar que a crise baixe patamares de qualificação. Ademais, num país em que, esse sim, sinal muito positivo, a formação também nesta área melhorou com o tempo. Tudo fazer para dignificar os jornalistas perante os constrangimentos internos e externos, financeiros, económicos, culturais, sociais e políticos. Não ceder à ilusão de que o novo fim da história reside no aceitar tudo o que a moda do instante, o slogan do momento, a campanha da época, o que se chama agora pós-verdade, mas não passa da eterna mistificação, com mais recursos e subterfúgios, parecem impor como definitivos e irreversíveis. Não reduzir ao natural e salutar escrutínio constante dos poderes e dos seus protagonistas a missão jornalística, omitindo ou subestimando as realidades e os movimentos sociais, frequentes vezes com tempos e modos muito diversos dos próprios dos governantes ou outros quaisquer decisores. Nunca esquecer que o jornalismo só tem poder se nunca se vergar aos poderes políticos, económicos, financeiros, sociais, formais ou informais vigentes. Antes deles se mantendo distanciado e perante eles permanentemente crítico,
se quiserem, sendo um antipoder nesse sentido. E acreditar sempre. Porque se há experiência que o trabalhar em jornalismo tem em comum com o ensino, é o apelo diário a não desanimar, a não desistir, a não renunciar, a pensar nos outros, no dever de testemunhar, no dever de servir, no dever de cumprir uma missão comunitária. Nunca cedam, nunca desesperem, nunca abdiquem dessa vossa missão. Quem avança com estas singelas reflexões, fruto de 5 décadas de acompanhamento próximo, se não mesmo responsabilidade na direção do labor jornalístico, é, por coincidência, o Presidente da República Portuguesa. E também nessa qualidade se encontra muito empenhado no sucesso da vossa missão. Por um motivo muito simples. É crucial que a nossa democracia se revitalize, se rejuvenesça, se enriqueça, se qualifique. E tal só é possível com o vosso contributo decisivo e por causa dele. Para bem de Portugal, que o mesmo é dizer para bem de todos os portugueses. Está então terminada esta sessão de abertura. Fazemos um breve intervalo para às 6h30 termos aqui a conferência inaugural do 4º Congresso com o jornalista Mike Rezentes, numa conversa aberta a todos, moderada pela jornalista Cândida Pinto. Até já.